Ibrahim Raisi, presidente do Irã, tem a sua queda de helicóptero decretada pela mídia do país e a gente vai analisar aqui quais são as causas e as possíveis consequências segundo as principais informações internacionais. Inclusive, o Ali Khamenei, o chefe supremo do país, ayatolá iraniano, já deu a sua declaração e o seu ponto de vista sobre as possíveis consequências da possível morte do presidente do país. Se vocês querem saber um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, então bora lá pro vídeo que tem assunto bem relevante aí pra gente tratar. Como eu falei para vocês, o presidente do Irã, vamos discutir mais no futuro do vídeo, tá? Quem é ele e quais são as suas possíveis políticas e possíveis consequências da queda desse helicóptero. Ele estava em uma visita oficial, inclusive, tá? Conversou ali com Aliyev, que é o chefe de governo do Azerbaijão, porque exatamente na fronteira teve a inauguração de algumas represas e tal, e aí ele foi de helicóptero, inclusive junto ao ministro das Relações Exteriores, que, galera, tá super importante nesse momento, porque o Irã é o país que lidera o chamado Eixo da Resistência, então com a presença ali de Paquistão, de pelo menos membros do Paquistão, né, do Hezbollah, do Hamas, Jihad Islâmica, da Síria de Bashar al-Assad, dentre outros grupos, e você teve também outras figuras do serviço secreto e da Guarda Revolucionária Iraniana. O helicóptero caiu. É fato, pessoal, que a gente não pode descartar nenhuma das opções, tá? A região em que ele caiu é uma região altamente irregular do ponto de vista de relevo e um mau tempo nítido. Tanto que, por exemplo, se você... Galera, eu tô procurando até agora, tá? Tô gravando vídeo para vocês à noite, informações oficiais de da onde tá o helicóptero, onde que não tá, enfim. Cara, tá tudo muito ruim porque é de difícil acesso e extremamente nebuloso. Muita neblina que você tem ali na região, tá? Mas essa queda foi provocada, vamos lá, eles estavam no helicóptero conhecido como Bell 212, que para vocês terem uma noção tem quase 50 anos. A gente fala de um helicóptero que foi produzido em 1979, inclusive tá um helicóptero de empresas americanas e que possivelmente não tem vamos colocar, as recomendações ou as manutenções mais corretas possíveis, porque o Irã é um país que está envolto em uma série de sanções internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Aliás, quando você começa a investigar e ver mídia ocidental falando sobre o assunto, eu vi até crítica, por exemplo, de jornal israelense colocando, poxa, como que o cara investe tanto assim em poderio bélico, nuclear, em armas, mísseis, para atacar contra Israel, foguetes, mas não investe, por exemplo, no helicóptero que faz o transporte do presidente do país, entende? É uma visão que você pode ter. Lembrando, pessoal, que não está descartado vir, inclusive, por mídias iranianas, uma possível intervenção de Israel, Mossad. Lembrando, pessoal, que o Azerbaijão, região de Baku, o Aliyev, tem algumas rusgas com os iranianos, até a própria questão, por exemplo, envolvendo Nagorno-Karabakh, envolvendo Azerbaijão e a própria Armênia. Os iranianos, eles são muito mais pró-Armênia e pró-Rússia nessa questão do que exatamente pró-Azerbaijão, é fato, tá? Mas principalmente o Azerbaijão, possivelmente segundo a mídia iraniana, com atuações do Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel. Então, não está descartado que tem algum tipo de ataque envolvido. Cara, eu não tô aqui afirmando para vocês, tá? É muito difícil a gente conseguir falar. Ainda mais o helicóptero que não tinha manutenção, como eu falei para vocês, há muito tempo e sancionado pelos países ocidentais. Mas, ao mesmo tempo, segundo a mídia iraniana, você não teve um pedido de socorro ou coisa que o valha, o que pode dar a entender que ele foi alvo de algum tipo de ataque. Pessoal, de novo, tá? Não estou afirmando, estou especulando as possíveis conjecturas aqui com vocês. E aí, a gente teve essa busca acontecendo, a Guarda Revolucionária sendo colocada, e aí você tem comemorações, tristezas espalhadas tanto pelo Irã como pelo mundo. Lembrando que, apesar dele ser o presidente do país, o regime iraniano ele é um pouco diferente, você não tem o presidente sendo a figura mais importante. Quem define as questões de Estado é principalmente o ayatolá Khamenei, o ayatolá que é a figura principal, tanto política quanto religiosa, o Raisi, que é o presidente, seria uma espécie de número 2. E o Khamenei, ele fez questão de dar uma declaração pública, tá, para a nação iraniana. Falando que todo o país está unido em prol do Raisi, fazendo orações, mas deixando bem claro que nada muda na política iraniana. Ou seja, dando a entender, né, que caso o Raisi venha a falecer,
mesmo sendo um presidente totalmente favorável ao regime dos ayatolás iranianos, a saída dele vai culminar com a entrada de outro líder que não vai pregar nenhum tipo de ruptura com a atual política do país, já especulando como vai ser o futuro do país com a possível morte do Raisi. O Raisi, ele está como presidente desde 2021, mas ele fez toda a sua vida política principalmente na justiça do país. Tanto que, por exemplo, ele ficou mais conhecido ali em 1988, quando ele participou do que eles estavam chamando de o Comitê da Morte, porque eles estavam investigando uma série de políticos e também dissidentes do regime iraniano, lembrando que a Revolução Iraniana começou em 1979, e também da Guerra Irã-Iraque. Aí em 88, você teve a morte, aparentemente, de 2.000 a 3.000 pessoas, e o Raisi foi um dos juízes que participou desse grande comitê investigativo. Em 2019, ele foi indicado pelo Ali Khamenei para ser o grande chefe da justiça do país. Em 2021, ascendeu à cadeira de presidente e passou a governar desde então. Inclusive, ele é o grande favorito para assumir a cadeira do Ayatollah Khamenei como chefe supremo do país depois que o Ali Khamenei morrer, afinal ele já está ficando mais velhinho, né? Ele é conhecido como um ultra-ortodoxo, extremamente linha dura. Cara, para vocês terem uma noção, ele é chamado de o carniceiro de Teherã. Isso pelo Ocidente, claro, né? Por conta das perseguições às minorias, por conta da atuação como essa grande chefia do chamado eixo da resistência, e inclusive o próprio Raisi, ele foi responsável por algumas questões polêmicas iranianas. Por exemplo, o caso da Mahsa Amini, em que a polícia da moral dos bons costumes do Irã prendeu a Mahsa Amini porque ela estava usando um véu de uma maneira errada. Ela apareceu morta depois, supostamente com ataque do coração. Convenhamos que não convenceu muita gente, né? Esse ataque do coração depois que ela foi presa pela polícia da moral e dos bons costumes. A própria questão agora envolvendo Irã e Israel é um dos pontos que Ibrahim Raisi ele se coloca como um líder do eixo da resistência, contrário à intervenção dos Estados Unidos, de Israel, em toda essa conjectura do Oriente Médio. Ou seja, geopoliticamente falando, é óbvio que haveria motivos para esse ataque. Será que Israel compraria uma briga agora com o Irã, nesse momento, fazendo um atentado contra o helicóptero do país? Professor, o Irã tem armas nucleares? Por enquanto, você pega as agências internacionais alegando que está enriquecendo urânio acima do permitido e que poderia ter um futuro próximo. Aparentemente ainda não tem. Mas se de fato escalonar, ficar provado a influência de Baku ou até mesmo de Israel, por exemplo, nesse atentado, isso pode desencadear uma coisa muito mais perigosa no Oriente Médio. Estamos falando da possível morte do presidente do país. Claro, estou colocando na conjectura. Talvez tenha sido somente um acidente e talvez ele nem esteja morto ainda. As equipes de resgate consigam resgatar o atual presidente do país, o ministro das Relações Exteriores e outras figuras políticas importantes. Prometo, pessoal, que assim que tiver mais novidades, eu compartilho aqui com vocês. Tamo junto? Pessoal, se vocês entenderam o vídeo, então, já deixa o seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.